Imagina atropelar um desconhecido e acabar casando com ele. Cara gritando de medo, pois é. Essa é a história de Ayaka, uma jovem humilde que se vê presa a um CEO milionário, que perde a memória e muda a vida dela para sempre. Prepare-se para muita confusão, romance, intrigas familiares e uma luta emocionante por amor verdadeiro. Já deixa seu like, se inscreve no canal e vem se emocionar com essa história cheia de reviravoltas. Ayaka Fujimoto era uma jovem simples, que trabalhava num pequeno restaurante familiar no subúrbio de Osaka. Correndo para entregar um pedido atrasado numa noite chuvosa, ela atravessou uma rua sem prestar atenção. E, num instante, sua scooter escorregou e bateu em alguém. O homem caiu no asfalto, desacordado. Desesperada, Ayaka chamou uma ambulância e seguiu até o hospital. Lá, foi informada de que o homem, apesar de ter apenas ferimentos leves, sofrerá um trauma que causou amnésia temporária. Sem documentos em mãos, ele sequer sabia seu nome. Ayaka, aterrorizada com a ideia de ser presa ou processada, aceitou a sugestão absurda de uma enfermeira, assumir a responsabilidade por ele até que alguém da família aparecesse. Mas nem ela, nem o mundo, estavam preparados para quem aquele homem realmente era. Dias se passaram e ninguém procurou pelo misterioso paciente, que, gentilmente, passou a chamá-la de minha salvadora. O hospital começou a pressionar Ayaka por garantias legais para continuar o tratamento. Com medo de se endividar e querendo protegê-lo, ela tomou uma decisão impensada, registrou um casamento temporário. O nome que ele escolheu usar, sem memória, foi Haruto. Haruto Fujimoto, dizia agora o registro. Ayaka chorou na calada da noite, temendo ter arruinado a própria vida. Mas quando olhava para Haruto, com seu sorriso confuso e olhos tão doces, algo em seu coração dizia que talvez o destino tivesse preparado algo diferente para ela. Ela não sabia ainda, mas o homem de quem agora era esposa era ninguém menos que Haruto Takayama, CEO da poderosa Takayama Group. Enquanto Ayaka cuidava de Haruto com simplicidade, preparando refeições, lavando roupas, ensinando a andar pelas ruas de Osaka, o mundo corporativo fervia. A diretoria da Takayama Group anunciava à mídia que Haruto estava em viagem internacional. Mas internamente, uma guerra silenciosa se armava. Familiares ambiciosos e antigos sócios viam a ausência do CEO como a chance perfeita para tomar o controle da empresa. Entre eles, Yukari Aizawa, a ex-noiva rejeitada de Haruto, tramava com seu cúmplice Daichi Asano maneiras de impedir o retorno do verdadeiro herdeiro. Ayaka, ainda sem saber nada disso, só via em Haruto um homem gentil, que ria com filmes bobos, que a ajudava a lavar a louça e que, cada vez mais, fazia seu coração bater fora do compasso. O clima de conto de fadas improvisado foi quebrado quando dois homens engravatados apareceram no restaurante onde Ayaka trabalhava. Eles diziam ser amigos da família de Haruto e insistiram para vê-lo. Desconfiada, Ayaka recusou. À noite, explicou tudo a Haruto, que sentiu uma ansiedade estranha no peito, como se soubesse, no fundo, que aqueles homens não vinham para ajudá-lo. Dias depois, cartazes começaram a aparecer nas ruas, com fotos antigas de Haruto e a manchete: desaparecido, Haruto Takayama, herdeiro bilionário. Ayaka quase desmaiou ao reconhecer o rosto sorridente. Seu marido era um dos homens mais poderosos do Japão. E agora, protegê-lo não era mais apenas uma questão de evitar dívidas, era uma questão de vida ou morte. Quando Yukari Aizawa descobriu onde Haruto estava escondido, ela se armou com mentiras e charme falso. Apareceu no restaurante fingindo ser apenas uma amiga preocupada. Tentou abraçar Haruto, que se afastou instintivamente. Ayaka, de longe, viu a cena e sentiu o coração apertar. Em particular, Yukari despejou seu veneno. Disse que Ayaka era uma oportunista, que estava enganando Haruto, que ele pertencia a outro mundo. Ayaka, tímida mas determinada, respondeu: eu não quero o dinheiro dele. Quero apenas vê-lo feliz. Yukari riu. Então prepare-se para vê-lo te esquecer, quando a memória voltar. E com essas palavras afiadas, foi embora, deixando Ayaka tremendo, mas com uma decisão firme no peito. Não importa o que acontecesse, ela protegeria Haruto, mesmo que um dia ele não lembrasse mais quem ela era. Numa manhã nublada, enquanto Ayaka preparava o café, Haruto ficou parado olhando para uma xícara de porcelana rachada. Seus olhos se fixaram na pequena imperfeição, e de repente flashes invadiram sua mente. Um escritório enorme, uma reunião cheia de homens engravatados, seu próprio rosto refletido numa janela de vidro. Ele levou a mão à cabeça, cambaleando.
Ayaka correu para ampará-lo. O que houve, Haruto? Perguntou assustada. Ele piscou várias vezes, confuso. Eu acho que vi algo. Aquilo era o começo. A memória de Haruto, até então adormecida, começava a voltar em pedaços desconexos. Ayaka, mesmo temendo o que isso significava, prometeu a si mesma, enquanto ele estivesse ao lado dela, ela lutaria. Porque, mesmo que a memória o levasse para longe, o coração dele já estava enraizado nela. Com o sumiço prolongado de Haruto, Yukari e Daichi intensificaram suas jogadas. Inventaram boatos na mídia dizendo que Haruto havia fugido do Japão por causa de dívidas. Forjaram documentos. Tentaram declarar sua incapacidade mental para assumir legalmente a presidência da Takayama Group. O pai de Haruto, Sr. Kazuki Takayama, um homem severo, começou a desconfiar que algo muito errado estava acontecendo. Enquanto isso, Ayaka via os noticiários com medo, sabendo que uma onda de problemas se aproximava. Naquela noite, ao ver Haruto dormir tranquilamente, ela pensou: não importa o que digam. Você não está sozinho. E então, mesmo sabendo que podia perder tudo, decidiu agir. Iria descobrir a verdade sobre quem realmente queria destruir Haruto, antes que fosse tarde demais. Certa tarde, enquanto voltavam de uma feira local, uma chuva forte caiu repentinamente. Ayaka e Haruto correram rindo até debaixo de uma árvore. Estavam encharcados, os cabelos grudados no rosto, a roupa pesando. Haruto olhou para Ayaka como se a visse pela primeira vez. Tocou seu rosto molhado, com as mãos trêmulas. Você sempre esteve comigo, não é? Murmurou. Sem esperar resposta, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo doce, urgente, cheio de perguntas e promessas silenciosas. Ayaka sentiu o mundo girar, o coração explodir no peito. Quando se afastaram, Haruto encostou a testa na dela e disse: mesmo sem memória, eu sinto que te amo. Ela sorriu entre lágrimas. Porque naquele momento, não importava o passado, nem o futuro. Só eles dois, sob a chuva, selando um amor que nem o destino podia apagar. Na mesma noite do beijo, a tranquilidade acabou. 2 homens de terno surgiram na porta do pequeno apartamento. Eles mostraram documentos alegando ser representantes legais da família Takayama e exigiram que Haruto voltasse para a sede da empresa. Haruto, confuso, hesitou. Ayaka, com coragem que nem sabia que tinha, enfrentou-os. Ele está sob cuidados médicos. Não podem forçá-lo. A discussão ficou tensa. Haruto segurou a mão dela com força, como se soubesse instintivamente que não podia confiar naqueles homens. No fim, eles recuaram, mas prometeram voltar com reforço. Ayaka sabia que o tempo deles estava acabando. Precisavam fazer Haruto lembrar quem ele era. Ou seriam separados à força. Ela olhou para ele, ainda confuso, ainda perdido, e prometeu em silêncio: eu vou te proteger, até seu coração lembrar. No dia seguinte, Ayaka levou Haruto até um parque que frequentava quando criança. Lá havia uma feira de artesanato onde, coincidentemente, uma música tradicional tocava ao fundo. Quando as primeiras notas ecoaram, Haruto parou, as mãos cerradas. Imagens começaram a invadir sua mente. Ele tocando piano em festas da alta sociedade, sua mãe sorrindo, a pressão dos investidores exigindo resultados. Seus olhos marejaram. Ele caiu de joelhos, a cabeça latejando. Ayaka correu até ele, desesperada. Haruto olhou para ela, como se pela primeira vez visse tudo: a realidade, o passado, a dor. Eu me chamo Haruto Takayama, murmurou, a voz embargada. Ayaka, entre lágrimas, segurou o rosto dele. Sabia que a tempestade estava vindo. E agora, tudo seria ainda mais difícil. Mas também sabia que o amor deles era forte o suficiente para resistir. No dia seguinte à lembrança, Haruto acordou diferente. Seus olhos tinham a firmeza de antes, o peso de quem carregava um império nas costas. Ele olhou para Ayaka, ainda adormecida, e seu coração apertou. Agora ele sabia. Era o CEO da Takayama Group. Sabia também que haviam tentado enganá-lo, separá-lo dela, usá-lo. Mas havia uma coisa que Haruto Takayama nunca faria: abandonar quem o amava de verdade. Decidiu agir silenciosamente. Pediu a Ayaka que ficasse em segurança enquanto ele resolvia tudo. Ela, com lágrimas nos olhos, aceitou, mas impôs uma condição:
Não esqueça de quem ficou do seu lado quando ninguém mais ficou. Ele a beijou na testa, como uma promessa. E então, de terno preto e olhar decidido, Haruto voltou para a sede da Takayama Group. Dessa vez, para retomar o que era seu. Ao chegar na sede da empresa, Haruto foi recebido com choque e tensão. Yukari e Daichi, que haviam tramado sua queda, estavam reunidos na sala de conferência, planejando anunciar sua incapacidade permanente e tomar o controle definitivo. Quando Haruto abriu a porta, o silêncio caiu como uma bomba. Seu olhar era cortante. Sem levantar a voz, declarou: "Quem tentou me destruir, não terá sequer o chão para pisar." Em poucos minutos, apresentou documentos, gravações e provas de todas as traições, provas coletadas discretamente por aliados leais enquanto ele estava desaparecido. Yukari tentou argumentar, choramingar, alegar amor e preocupação. Haruto apenas riu, frio. Amor que abandona na primeira dificuldade não é amor. É interesse. Daichi foi expulso da diretoria, Yukari foi processada. E a Takayama Group voltava para as mãos do verdadeiro herdeiro. Haruto não esqueceu da parte mais difícil, enfrentar seu próprio pai, Kazuki Takayama. Em uma reunião privada, encarou o homem que sempre o julgara fraco por ser gentil. "Você confiou mais em cobras do que em mim", disse com amargura. Kazuki, abatido, reconheceu seus erros. "Eu achei que precisava de alguém implacável. Não percebi que o verdadeiro líder é aquele que é humano." Pela primeira vez, pai e filho conversaram como iguais. Haruto fez uma exigência clara. A partir daquele dia, a Takayama Group seria reestruturada para apoiar projetos sociais, proteger pequenos produtores, abrir espaço para talentos reais, sem privilégios de sobrenome. Kazuki, derrotado mas emocionado, aceitou. O império, antes erguido sobre ganância, agora teria uma nova raiz: justiça. E tudo graças ao amor e à força que Haruto encontrara em uma mulher comum, de coração extraordinário. Com tudo resolvido, Haruto voltou para buscar quem realmente era sua casa. Chegou ao restaurante humilde onde Ayaka trabalhava, de surpresa. Quando ela o viu entrando, parou, o prato que carregava quase caindo das mãos. Ele se aproximou devagar, o sorriso tímido, o olhar brilhando. "Ayaka, você aceitaria ser minha esposa? Desta vez, oficialmente. Sem fugas. Sem medo." Ela chorou antes mesmo de responder. Correu até ele e o abraçou com força, como quem segura o próprio destino. Todos no restaurante aplaudiram. E naquela noite, sob o céu estrelado de Osaka, Ayaka e Haruto selaram de vez o que o destino tentou separar. Um amor nascido no acaso, fortalecido na dor e abençoado pela verdade. O casamento oficial de Haruto Takayama e Ayaka Fujimoto foi uma celebração simples, íntima, cheia de emoção. Sem ostentação, sem máscaras. Apenas pessoas de verdade, sentimentos de verdade. Ayaka, com um vestido branco simples, parecia uma princesa de contos antigos. Haruto, com lágrimas nos olhos, prometeu: "Nunca mais deixarei o mundo te tirar de mim." E cumpriu. Juntos, eles reconstruíram não só a Takayama Group, mas também suas próprias vidas. Ayaka abriu uma fundação para ajudar jovens de origem humilde a estudar. Haruto virou símbolo de liderança ética no Japão. E, acima de tudo, os dois provaram que o amor verdadeiro é aquele que sobrevive às tempestades, que cresce na adversidade e que, no final, floresce mais bonito do que qualquer fortuna. Se você se emocionou com a história de Ayaka e Haruto, já deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que acredita que o amor verdadeiro vence tudo. Obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima história.